Salve, salve, correnteiros! Hoje, aqui no Contra a Corrente Podcast, temos a presença do estrategista digital Daniel Varela. Antes de passar aqui para o Daniel, eu vou fazer a propaganda das nossas empresas parceiras, que hoje, no caso, é Rosemary Rosa Selection. Eu vou mudar até a câmera aqui para a gente ver aqui a logo dela, Rosemary Rosa Selection. Ela tem, Daniel, uma loja de óculos, de roupas e tem um salão de cabeleireiro, tudo junto. Ah, que legal. Ela é muito gente boa. É aqui em Niterói? É aqui na rua Marise Barros, 214. Ai, Caraí, aqui. Fica entre a Gavião Peixoto e a Lemos Cunha. Pertinho, legal. Tranquilo. E assim, a loja é muito bonita, muito grande e ela tá sempre lá de tarde. Então ela é um show de pessoa. Eu vou dar uma passada lá, vou visitar. Lá. E você vai conhecer ela, só que antes disso, ela já deixou aqui um presentinho para você. Olha, caramba, muito obrigado. Surpresa boa. Eu espero que você goste. Deixa eu ver também. Aqui. Caramba, muito obrigado, muito obrigado. Nem cheguei, já tô recebendo presente, olha, coisa boa. Já até passei para tua câmera aí para você colocar o óculos aí. Aí é mais caro, o óculos é mais caro. É, mais caro, claro. Lógico. Olha aí. Tá aprovado, Marquinhos? Pô, ficou galã. Então tá. Eu vou usar mesmo. Depois eu me olho no espelho aqui, mas eu gostei. Ele caiu bem aqui. Aí, Rosemary, fez sucesso o óculos, hein? Muito obrigado, então, muito obrigado. Rosemary Rosa Selection. Sabe que ela tem loja online, é só entrar no Instagram, Rosemary Rosa Selection, e quem mora na Europa também tem a facilidade, se você quiser alguma coisa, do rosemaryrosa.selection.pt. É uma loja online, você entra lá no Instagram, faz a sua encomenda por direct, ou entra no site, que é www.rosemaryrosa.selection.com, e você faz a sua compra por ali, tranquilo. Essa na Europa é em Portugal? É em Portugal. Não é que bacana? É em Portugal, a filha dela mora lá. E se você precisar de alguma coisa por lá, ela já faz o envio para você. Ótimo. Muito prático, né? Pô, bom saber. Muito obrigado pelo presente. Adorei, hein? Muito bom, né? Então agora vamos falar um pouquinho, Daniel, vamos falar um pouquinho desse lance da estratégia digital. Legal. Daniel, me conta aqui, deixa eu quero saber isso aqui melhor. É fato ou boato essa história? É fácil mesmo fazer mais de R$1 milhão em menos de um ano? Fala um pouquinho disso aí. É fato ou é boato? Então, se for pra galera que vai te vender um curso, eles vão dizer que é fácil. Mas na realidade não é tão fácil assim não, né? Todo resultado, né, conquistado hoje em dia, seja no meio físico ou seja no meio digital, ele tem que ter um trabalho, tem que ter uma estratégia, tem que ter uma gestão por trás disso. As pessoas levaram para o online a ideia de facilidade, né? Mas na verdade não é isso que acontece. O online te dá a possibilidade de escala, alcance maior. Mas se você não tiver organização, se você não tiver uma estratégia, um método para você seguir, pouco importa pro caminho que você está seguindo. Então, assim, cada vez mais eu vejo que a facilidade está em você seguir as etapas certas para poder chegar ao resultado que você quer, né? R$1 milhão por mês, há 8 anos atrás, era mais fácil do que fazer R$1 milhão por mês hoje, porque a concorrência é muito maior, o teu posicionamento tem que ser outro. Então, assim, é fato ou é verdade? Ou é boato? É boato, Eu acho que se a pessoa estiver querendo vender um curso para você rapidamente, eles vão falar que é verdade. Mas, na verdade, existem etapas que precisam ser cumpridas para que a gente consiga alcançar esse objetivo. Eu já errei muito, eu já acertei muito, eu já perdi muito dinheiro, eu já gastei muito dinheiro para poder aprender. Então, assim, quando você fala, esse resultado, né, em um ano e pouco, foi um processo que eu segui para poder chegar a esse resultado. Não foi simples, não. A gente, para poder chegar na excelência, a gente tem que quebrar muita pedra, né, Daniel? E a gente só aprende assim também, né? Cara, tem coisa que não tem jeito, né? As pessoas acham que o Instagram, né, as redes sociais, é uma fórmula mágica, onde você vai repetir um passo a passo
e você vai ficar rico, você vai ficar milionário. Não é assim, não é assim. Você tem como ganhar dinheiro sim com o Instagram. Hoje em dia está mais fácil ganhar dinheiro com o Instagram do que com alguma outra coisa física, porque a barreira de entrada ela é muito pequena, você com investimento baixo você consegue entrar, porém você precisa de organização e você tem que quebrar a cabeça, né? Tem que ter um método, tem que ter uma estrutura, tem que ter uma forma, um caminho por onde seguir. É verdade, é verdade. Porque nada é fácil, né, Daniel? Não é, cara. A gente, para ter sucesso na vida, a gente tem que batalhar. E assim, qualquer coisa que a gente queira fazer, qualquer coisa que a gente se preste ao papel de fazer um bom trabalho, a gente tem que encarar aquilo ali como uma das coisas mais sérias da vida, né? Porque senão, cara, a gente é melhor nem começar. Exatamente. Né? Porque assim, não vai ser fácil, muita gente desiste, muita gente se anima muito, se empolga demais, começa, aí vê que não tá tendo resultado em um mês e já desiste. Cara, isso aí é o que mais acontece. Isso é o que mais acontece. As pessoas querem esse imediatismo, né? Quando eu falei, as pessoas acham que a internet ela é mais rápida. Ela de fato é mais rápida, mas ela é mais rápida também para um resultado ruim. Ela é mais rápida também para você desistir. Então, assim, o que eu vejo dentro desse mercado hoje, quem prospera, quem ganha, é quem não desiste. É quem entende um método, segue esse único método e faz uns ajustes para poder chegar onde ele quer. A maioria, o Marquinho, a maioria que eu digo, mais de 80%, eles desistem no primeiro sinal de insucesso ali com as tentativas que eles fizeram. Ou seja, não tentam de novo, nem de novo e nem de novo. Porque eles acham que é fácil. Porque isso foi vendido pelos gurus que é fácil. Eles compram uma ilusão, né? Não é difícil, tá? É simples, mas não é fácil. Entendeu? É diferente. É simples que você, com um método, com uma estrutura, você consegue seguir. Se fosse fácil, estava todo mundo milionário aí na internet. Claro. A gente sabe que não é assim. Eu acho que o que mais a gente tem que pensar na hora que a gente se presta a um papel de viver uma nova história, né? Sim. Seja profissional, seja em qualquer área da vida, é você colocar comprometimento naquilo que você vai fazer. Porque, olha, eu já estou acostumado, sabe, a ouvir. Eu vou te falar a verdade que, assim, eu de tanto me acostumar, eu nem ouço mais. Eu faço o que eu quero e foda-se, sabe? Tem um pouco disso sim, cara. Tem um pouco disso sim. É isso aí. Não tem um passo a passo, não tem um passo a passo para ficar rico. Cara, isso não existe. Nunca existiu. Isso a galera cria isso para te vender conteúdo, tá? E as pessoas acreditam nisso. Lógico, é o que eu falei, não é tão complicado assim, mas você precisa de uma estrutura de organização e de um método para seguir. Senão você não vai chegar a lugar nenhum. É isso. E assim, não ouça críticas que não vão te dar força. É, isso aí. Porque assim, ainda que você fale assim, não sei se tá bom, faz. Só faz. Sim. Se você tem sonho de fazer um canal no YouTube, faz. Só assim, vê exatamente do que você quer falar, vê se isso tem nicho. Isso, né? perfeito. Faz uma pesquisa de marketing para ver se você não vai estar falando só para uma bolinha. É isso. Né? Então, tenta fazer uma estratégia do teu sonho. E vai e faz. Mas eu não tenho a câmera melhor. Eu não tenho o melhor microfone. Só faz. Tem gente que faz só com o celular na mão. Né? Perfeito. Eu, por exemplo, quando eu comecei, já tem mais ou menos uns 9, 10 anos que eu comecei dentro do marketing digital, eu comecei sozinho, né? E comecei eu era a pessoa que criava a oferta, eu era a pessoa que atendia o cliente, eu era a pessoa que fazia a venda, eu era a pessoa que fazia o tráfego. Então, assim, eu passei por todos os pontos de uma empresa dentro do marketing digital necessários ali para poder aprender. Eu fiquei 1 ano fazendo isso, tá? Então, assim, eu me desdobrei em 30 pessoas para poder tocar o meu negócio, tocar a minha empresa. E, de fato, eu aprendi muito com isso. E no primeiro ano, eu não tive resultado quase nenhum. Sim. Então, assim, olha só, eu tô falando de 1 ano. Tem gente que desiste no primeiro mês, no segundo mês. Então, se eu não tivesse insistido mais, talvez eu não tivesse conquistado esse resultado que você falou aí. É verdade. E hoje em dia você vive disso, né? Vivo disso. Olha só, cara, isso é uma vitória. Cara, Você seguiu o seu sonho. Sim. E assim, você olhou pra frente.
Eu não sei de onde que vai vir a força, mas a força vai vir. Eu vou ter empenho, eu vou ter comprometimento. Sim. Né? E hoje você está fazendo um sucesso aí e você acho que tem época que você não pode nem mais aceitar cliente novo, em determinadas épocas. Tem momento que não dá. Tem momento político, a gente não consegue nem falar contigo. A gente passou por uma experiência, né? Porque fica complicado, assim. As pessoas, geralmente, o mercado, né, para prestação de serviço dessa área, ele tá muito escasso. Tem muita gente prestando serviço, mas tem muita gente fraca também, sabe? Com pouca instrução, com pouca visão geral de um negócio. Então, assim, quando alguém encontra uma pessoa que não entende só de tráfego pago e se entende de posicionamento do negócio, entende de marketing digital, entende do negócio em si, cara, a pessoa não larga mais. E eu, né, no mercado ali... No caso, você faz isso tudo. Eu faço isso porque eu tenho uma bagagem. E quando você conversa com uma pessoa dessa, um empresário ou alguém, né, que seja dono de uma empresa, ele entende que está conversando com outra pessoa. Então, uma dica que eu posso dar, assim, aos gestores de tráfego, né? As pessoas, cara, se posicionem com uma visão mais geral. Não olhem tanto assim pro teu trabalho. Entenda que o teu trabalho é fazer com que o cliente tenha resultado, né? Exatamente. Então, assim, quando eu presto serviço, e hoje em alguns momentos eu tenho uma agência que presta serviço, eu converso e olho para esse lado, porque eu também tenho negócio. Se eu fosse contratar alguém, eu gostaria de contratar alguém que me ajudasse e não que fosse um apertador de botão. Sim. Então, assim, porque senão isso vira um problema, exatamente, né? Em vez de te ajudar, você tem mais um problema para resolver. Exatamente. Perfeito. É isso aí. Daniel, ao clicar no botão impulsionar, isso aí funciona mesmo? Já ouvi várias pessoas falando que não. Porque parece fácil, né? Assim, eu fiz ali uma divulgação, vou lá, impulsiono, gasto não sei quanto no meu cartão de crédito e... Será que eu posso contar com alguma coisa vindo daí? Ou é só mais uma despesa na fatura no final do mês? Então, cara, o botão impulsionar funciona muito, sim. Funciona muito. Porém, o que eu vejo a galera jogando dinheiro fora do botão impulsionar é porque ele não está vinculado ou em mente com 4 pontos fundamentais para você vender online. Quais são esses 4 pontos fundamentais para se vender online? Então, perfeito. Você tem que ter um posicionamento em comum. Você precisa ter uma oferta impossível de ser ignorada. Você precisa ter um funil plugado no teu Instagram que te faça vender recorrentemente. E você tem que ter um mecanismo de escala muito forte. Esses 4 pilares bem alinhados, se você apertar o botão impulsionar, você vai conseguir vender. Agora, não é tão simples quanto parece, mas se você seguir essa estratégia, não vai ser tão difícil como também, né? Nas consultorias que eu presto para alguns prestadores de serviço ou empresários, eu trago esses pontos e eu desdobro esses pontos com eles. Então a gente chega no posicionamento em comum dele, a gente chega na oferta matadora que ele precisa criar, eu plugo um funil dentro do Instagram dele, tá? E vejo o resultado e escalo com conteúdos estratégicos, tudo vinculado. Vamos lá, vamos falar de posicionamento, para você poder entender. Posicionamento é o seguinte, para quem eu quero vender? Né? Hoje em dia as pessoas querem vender para todo mundo. Sim. Quem quer vender para todo mundo não está vendendo para ninguém. Por quê? Quanto mais você se posiciona, mais direcionada vai ser a sua comunicação. Então, eu quero vender para o fulano A. Então, minha comunicação vai direta para o fulano A. Eu quero vender para o fulano C. Então, minha comunicação vai direta para o fulano C. Se eu quero vender para o fulano A a Z, eu não vou me comunicar da forma correta. Então, o teu posicionamento te permite entender as dores daquele cliente, entender quem é o cliente, entender o que move esse cliente. Então, assim, quando eu entendo isso, aí eu vou para o segundo ponto. Eu vou criar uma oferta justamente para curar aquelas dores ali que eu sei para quem eu quero vender. Então, um posicionamento bem definido, uma oferta bem direcionada. E um segundo ponto da oferta é o seguinte: o que te faz diferente do teu concorrente?
O que é só seu que teu concorrente não tem? É aí que mora o charme da coisa. É É o isso aí. seu diferencial. É o seu diferencial. E hoje em dia, no mercado digital, se você presta um serviço ou faz alguma coisa, tem 1 milhão de pessoas fazendo a mesma coisa que você. Então, na criação da sua oferta, você tem que parar e olhar assim, o que eu faço de diferente do que meu concorrente? Um cliente que chegar para mim e querer conversar comigo, como ele vai olhar para o lado e não vai encontrar alguém para comparar com o meu serviço? Isso. Então, isso é uma oferta irresistível, onde você se posiciona da maneira correta, direciona a sua comunicação e tem um negócio que é só seu. Então, posicionamento e oferta. O terceiro pilar é o funil. É um funil de aquisição, que isso é plugado de forma automatizada no seu Instagram. O que é o funil? Ele permite a entrada do lead, o cliente, até ele chegar no momento de compra com você. E isso tem formas de automatizar, tá? E hoje, com alguns mentorados, algumas consultorias que eu dou, a gente pluga esse funil no Instagram da pessoa. A gente cria posicionamento, cria oferta, pluga o funil. Baseado em resultados, a gente olha os resultados e escala o negócio. Cara, eu tenho mentorados que fazem 15 mil reais por mês só com prestação de serviço. Assim, não é absurdo, mas bota quem ganha 15 mil reais hoje no mercado. Então, assim, não é... Cara, às vezes você ganha mais do que um médico. É verdade. Entendeu? Então, assim... 15 mil reais é considerado um super salário. Né? No Brasil, isso é fantástico. Então, assim, é isso sem você precisar ficar todo dia postando conteúdo, sem você precisar ficar desesperado gravando vídeo, botando texto. Não, você precisa de 2 horas por dia e o botão de impulsionar do Instagram. É isso que você precisa. 2 horas por dia e o botão de impulsionar do Instagram. Se você olhar esses 4 pontos, você consegue fazer de 10 a 15 mil reais por mês ali no Instagram. É possível. É bem interessante isso, hein, Daniel? E engraçado que às vezes tem tanta gente que tem um bom produto, tem assim, com bastante qualidade, mas a pessoa não tem nenhum tipo de expertise para saber começar. E aí ela às vezes deixa de ser um leão de vendas, porque ela não sabe como proceder, ela não sabe como agir. Então, olha que desperdício. Que às vezes você tem um potencial grandão, mas você não lapidou ele, você não sabe o que fazer. Exatamente. E assim, quando você perguntou, o botão impulsionar, ele funciona? Ele funciona muito bem, se você direcionar uma estratégia correta. Tem gente perdendo dinheiro com o botão impulsionar, pura e simplesmente porque está clicando, não tem nada nenhuma estratégia vinculada a isso. Então, assim, cara, você precisa se posicionar. Você precisa criar um mecanismo único, uma coisa sua que te diferencia do concorrente. Você precisa ter um caminho do lead chegar até comprar de você, isso bem claro. E você tem que ter conteúdos direcionados e possibilidade de vender para esse cliente, para esse lead, mais de uma vez e para outros que chegam. Na realidade, você tem que ter um bom produto sedutor. Porque o marketing é uma sedução. Cara, eu brinco que o Instagram quer você quente. Isso. O Instagram quer você fervendo. Isso. Se você vier meia boca pro Instagram, vai para lá. Tá? Ele passa por cima. Porque o marketing é pura sedução. Ele faz você achar que você precisa de uma coisa que você não precisa. E é assim mesmo. E às vezes você precisa. Exatamente. E às vezes você precisa. Mas a sedução é essa. Eu prometer entregar um negócio que eu jamais vou cumprir. Porque assim, por que eu tô falando isso? É porque assim, muitas vezes você consegue sim resolver o seu problema com adquirindo alguma coisa. Sim. Só que o marketing também faz você pensar que você precisa de coisas que você não precisa. Mas essa é a história do marketing. Ele não existiria se não fosse a sedução. Perfeito, né? perfeito. Mas tem certos produtos que deixam a gente bem tranquilo. Mas também, por outro lado, a gente nunca está satisfeito com nada. Né? Porque assim, você agora conseguiu satisfazer isso aqui. Tá. Mas daqui a 5 minutos você já tem outro desejo. Isso é o marketing, a vida é essa. Então você tem que entender essa engrenagem. É isso. Se você entender essa engrenagem, eu acho que... Exatamente, é por aí. E você entender também que existem comportamentos diferentes de compra, tá? Hoje em dia, o que move a pessoa à compra de alguma coisa são 2 pontos. A necessidade
e o desejo dela. Desejo. Tá? Quando o ponto é necessidade, é algo que eu estou querendo, ou seja, eu estou precisando de alguma coisa. Então eu vou buscar aquilo ali e eu de fato eu preciso. Agora, quando é desejo, é algo que talvez eu já tenha e queira o melhor. Por exemplo, eu posso ter um celular legal, mas se lançar um modelo novo, eu vou querer esse também. Eu preciso? Não, mas eu quero. É isso aí. Então, o marketing, a forma de se comunicar nesse tipo de venda é diferente da pessoa que está precisando de alguma coisa. Por exemplo, eu preciso de uma camisa porque eu vou numa festa e eu quero uma camisa nova. Sim. Beleza. Então, você vai encontrar uma camisa nova. Então, a forma de se comunicar é dando mais detalhes da camisa, é dando o tamanho da camisa, de que material ela é feito, né? Agora, numa pessoa que já tem 10 camisas e quer mais uma, a forma de se comunicar com ela, cara, a pessoa tá num desejo de ter mais uma, né? Então você se comunica dizendo que aquela camisa vai fazer você ficar mais bonito, é diferente de todas as outras que você já teve. Então você se comunica diferente se a intenção de compra for necessidade ou a intenção de compra for o desejo. Porque, assim, quando é necessidade, você vai procurar qualidades no produto, né? Um produto seja mais durável, né? E etc. Mas quando a necessidade aí, no caso, ela passa por desejo, você não pensa muito bem no produto que você quer. Você pensa mais no evento que você vai. Exatamente. Assim, o que você vende é resultado, tá? Por exemplo, você não vende o processo. As pessoas não compram o processo, as pessoas compram o resultado. Por exemplo, uma academia, ela não vende os aparelhos da academia e você indo para lá todo dia fazer atividade física que cansa pra caramba. Ela te vende um corpo esbelto. É isso aí. Você ficar bem com aquela roupa que você gosta, porque ela tá te vendendo um resultado. Só que para você ter aquele resultado, você precisa ir pra academia, se alimentar melhor, né? Então, aí tem todo aquele processo. Mas imagina se a academia fala, então, você quer se alimentar melhor, vir pra academia todo dia, suar igual maluco? Você fala, não quero. Não quero, não. Eu quero ficar só bonito de sunga. Mas não é assim. Então, assim, por isso que Dá pra pular esse procedimento todo? É isso. Por isso que as pessoas vão vender o resultado. Então, o foco está na venda do resultado, na transformação que teu produto ou que teu serviço traz pro teu cliente, entendeu? O caminho é esse. É isso. Se você quiser trilhar o caminho, você vai ter esse resultado. É esse resultado que eu estou tentando te vender, né? Então você se matricula aqui e faz o procedimento que aí você vai receber o resultado. Exatamente. Mas é tão simples, né? Mas ao mesmo tempo é tão difícil e praticamente impossível em alguns casos. É isso. E você quer ver um outro exemplo? Por exemplo, os cursos de inglês. Eles não vendem você estudando todo dia inglês, tendo dificuldade de falar inglês com alguém. Eles vendem você lá nos Estados Unidos falando inglês com a pessoa lá, já pronto. Imagina você viajando para Nova York, se comunicando em Nova York. Eles vendem lá na frente. Eles vendem a transformação que o curso de inglês vai fazer na tua vida. Você fluente e desenrolado em qualquer lugar. Exatamente. Então, assim, agora imagina, olha, você vai ter que estudar todo dia. Você vai ter que conversar e passar vergonha, às vezes, por não saber falar todo dia com alguém. Tá disposto? Você fala, não, quero não. Eu quero só estar em Nova York mesmo. Aí já... Ó, tem aqui uma pergunta que ela já entra mais ou menos dentro dessa aí que a gente acabou. Que tipo de conteúdo eu devo postar em meu Instagram para vender muito? Então, cara, o que eu vejo hoje com as consultorias que eu presto lá para alguns empreendedores é o seguinte: tem muita gente criando conteúdo excelente nas redes sociais, mas não é o que o seguidor quer comprar. É isso que a gente estava falando agora, né? Você tem um produto que é foda e não sabe para quem vender. Exato. Você tem uma base de seguidores que não querem ouvir aquele conteúdo maravilhoso que você produziu. Isso por quê? Porque você, antes de tudo, você não definiu o seu posicionamento. Você não definiu para quem você quer vender. Quais são as dores dessa pessoa? Porque se você sabe disso, a tua comunicação vai ser direta para essa galera. Então, o teu conteúdo vai fazer sentido. Então, quando eu falo que tem gente criando conteúdo excelente, mas não é o que o seguidor quer ouvir, é porque você não está trabalhando o planejamento. Aí, meu querido, você vai apertar o impulsionar lá e vai perder dinheiro. Só vai vir mais um valor na sua fatura. Exatamente. Mas é exatamente isso. A pessoa, ela fica tão
presa no produto que ela esquece É isso. que não adianta só ter o melhor produto. É. Você precisa ter um público-alvo para aquele produto. A dica que eu dou é: crie conteúdos no teu Instagram, na tua rede social, direcionado para o posicionamento que você definiu. Se você fizer isso, você vai ver que a qualidade dos seguidores que vai começar a entrar vai ser muito melhor. Você vai ver que as suas ofertas vão começar a fazer mais sentido. E se você tem um funil plugado no teu Instagram com uma capacidade de escala, você ganha dinheiro. Porque aí você vai adequar o seu bom produto ao nicho. Então vai ter uma via de mão dupla ali. Né? Vai ter oferta e retorno. Exatamente. Né? Porque quando você só se preocupa com o produto, você só tem oferta. É isso. Você quer ver um exemplo bom de posicionamento? Vamos lá, um médico. Tá? Vamos pegar aqui o exemplo de um médico. Um médico, você está com problema no coração. Você quer fazer cirurgia no coração, precisa fazer. Você vai procurar um médico geral ou vai procurar um cardiologista? Pô, lógico, né? Que é um cardiologista. E dos bons, renomados. Por quê? Porque ele é especialista em coração. Provavelmente o cardiologista ele ganha mais do que o médico geral, porque ele é especialista em uma determinada área. Então, esse cara é melhor remunerado e tem um retorno muito maior dentro do mercado do que um cara que é generalista. Porque o cara se especializou naquilo, ele vive para aquilo. Exatamente. Então, ele, lógico, que vai ser mais conhecido, vai ser mais valorizado e ele vai cobrar muito mais. Agora, um outro exemplo, você que trabalha com venda de produto, para trazer um pouco para o comércio aqui, né? Você vende rádio. Né? Vendo rádio de carro. Bom, vendo rádio de carro. Vendo rádios de BMW. Rádios de BMW. Vendo rádios de BMW ano 2000 e tal. Você está entendendo? Quanto mais você vai se posicionando, você vai direcionando o público que você está falando. Você vai fazendo um funil mesmo, né? É só tomar cuidado para não afunilar muito. Demais também. Mas também deixar, se eu vendo rádios de BMW, os donos de BMW, quando eu falar, ei, você tem uma BMW e precisa de um rádio, cara, certamente o cara não precisa, né? Nesse exemplo, porque BMW já não vai ter problema com o rádio. Vou dar um exemplo bem simples, porque às vezes a pessoa, ela está começando a captar o que você quer dizer, mas se receber um exemplo bem simples, de repente ela entende mais rápido. Faz de conta que você está entrando no local que tem uma porta dupla, tem duas portas enormes. Tá? Aí o que você vai fazer nessa coisa aí de afunilar? Você vai fechar uma porta só. Que aí você vai selecionar mais a entrada. É isso. Você só não pode fechar as duas também, senão não entra ninguém. Então, assim, nem muito arreganhada e nem muito fechada. Né? Isso, assim. Vamos fazer um meio termo. Sabe quando você chega numa loja de shopping e vê aquela vitrine um produto de tudo quanto é jeito, que um não conversa com o outro, você chega, olha a vitrine e fica mais perdido e fica com vontade de ir embora. Por quê? Porque é tanta informação. Tem gente que não sabe escolher. Né? Exatamente. Tem gente que, assim, se tiver um monte de produto, ela não sabe escolher. Ela olha todos e fala assim, eu não sei o que eu quero. É isso aí. É tanta informação que você fala, cara, eu vou embora disso aqui. Aí imagina você ter uma vitrine com os produtos que você quer vender separado de forma bem limpa, bem clara, bem direta. Então, assim, isso tudo é uma comunicação. Ali é uma comunicação visual. Né? No Instagram a gente trabalha com a comunicação direcionada. Então, a comunicação direcionada ela tem que estar vinculada ao seu posicionamento. Então, o conteúdo que você cria, que é a tua comunicação, tem que estar direcionado ao seu posicionamento. É isso aí. Entendeu? É isso aí. Porque se você não tiver essa harmonia de produto com o público, você volta lá naquela via de mão única. Sim. Você só mostra o produto, mas não tem ninguém que vai te dar o retorno. Exatamente. Né? Da compra, né, do teu produto. E, Marquinhos, então, isso acontece muito. Isso acontece muito, assim. Isso acontece muito. Acontece muito justamente por isso. A pessoa, ela só pensa no produto dela, que é muito bom. Olha só, é simples, cara. Mas é simples quando alguém abre a nossa mente. Sim, sim. Você quer ver um exemplo de oferta? É sempre bom exemplificar, né, para o pessoal que está ouvindo, para quem entendem, né, fica mais claro. Eu também gosto muito quando exemplificam, porque eu consigo entender melhor. Então a gente falou do posicionamento, eu dei o exemplo, e vamos falar do exemplo de oferta. Eu tive uma cliente que eu trabalhei na área de
era a área de harmonização, Sim. né? ROF, né? E ela fazia parte do agendamento, só que ela cobrava pelo agendamento. Então, os clientes que chegavam até ela através da campanha de marketing falavam assim: você faz agendamento, eu quero. Ah, mas eu cobro. Ela, não, mas a clínica do lado não cobra. Aí ela pegava e comparava. Eu falei assim: ó, você precisa adaptar a sua oferta ao seu público. Você precisa pegar esse agendamento que você faz, que você cobra, e transformar ele num produto. A gente foi e transformou o agendamento dela num produto beauty, alguma coisa. Então, aí ela cobrava o valor. O que era o produto? Era o agendamento com todo o know-how e conhecimento dela ali dentro. Só que quando chegava o lead e ela falava: você precisa passar pelo processo beauty, que era o agendamento, a pessoa, o cliente olhava para o mercado e não via nada de igual. Então ele não tinha fator de comparação de falar que é caro, que é barato. Entendeu? Então assim, eu criei uma forma única minha de receber meus clientes. E que ele não pode comparar com ninguém, porque não tem. É porque ninguém faz isso no mercado. Agendamento, fazia. Por que lá faz de graça e você eu pago? O que eu vou ter diferente? Pois é, aqui você vai ter um plano de consultoria individual, que nada mais é do que o agendamento. E isso aumentou bastante o faturamento da pessoa. Muita coisa. Uma estratégia. Isso é adaptação da oferta, é ajuste da oferta, entendeu? Exatamente. É a estratégia para você poder passar o seu produto, Exato. né, por uma via de mão dupla. Isso, Exatamente. ninguém comparar você com ninguém. É isso aí. Esse é o ponto, assim. Eu vou olhar para o lado. Porque Quem foi faz criado, isso igual? né? Foi criado. Você produtizou o seu serviço. Isso. Hoje em dia tá muito legal essa questão, você produtizar o serviço. Você dizer que aquilo ali é só seu, é um mecanismo único, é algo teu, criado por você, é um método próprio. Entendeu? Você não vai encontrar isso em lugar nenhum. E isso é um luxo também, né? Isso é um luxo. Isso tem valor. Tem, pô. Aí você realmente pode A pessoa paga cobrar. Paga no modelo beauty, mas não paga no agendamento. Mas isso aí é aquela coisa do especialista. Ele tá direcionado para melhorar cada vez mais naquele nicho ali. Por isso que ele é mais valorizado também. É isso aí. Não é um geralzão de tudo. Não. Ele afunilou, mas o que ele afunilou, ele vai ser assim, tipo, melhor. Vai ser uma pessoa estratégica naquela relação ali que ele pode passar para a pessoa e receber também. Então é bem interessante isso. E Marquinhos, assim, quem quer vender para todo mundo não vende para ninguém. Sim. Entendeu? Dentro do mercado digital, essa é a regra. Eu também não acredito em especialista que entende de tudo. Porque senão não é especialista. Exatamente. Dentista especializado em canal. Hoje você vê. Dentista especializado. Isso. Cara, por quê? O cara é específico naquilo ali. Mas aí fica puxado, né? Você ser especialista de tudo. Aí não dá, né? Daniel, você que presta consultorias e mentorias, qual é a maior dificuldade que você vê nesse mercado de quem quer usar as redes sociais para vender os seus serviços? Então, é bem legal essa pergunta, né? Assim, o primeiro que a gente acabou de falar que eu vejo é o medo de se posicionar. É o medo de estar abrindo mão de pessoas para poder atingir quem você quer. A primeira percepção dos meus mentorados é que, caramba, eu estou deixando um público enorme. Não, meu amigo, você não está deixando um público enorme, você está direcionando o público que você quer vender. E acredite, esse público tem muita gente. Ah, não, mas eu vou deixar esse público, meu amigo, minha amiga, você já não está vendendo hoje com o que você tem. Então vamos adaptar. Então, assim, esse medo de se posicionar, ele é assim. O primeiro, na minha visão, que é a galera que conversa comigo, que os prestadores de serviços, que os empreendedores falam, cara, sei lá, eu vou atender só isso aqui. Eu falo, é só isso aqui. E tem gente pra caramba que vai por mim. Vai por mim que tem. É engraçado que a pessoa fica numa insegurança de achar que é muito pouco. Não é, mas não é, cara. Não é. Você só está facilitando o seu trabalho mais à frente. Exatamente. Porque assim, você tá mostrando uma expertise onde muita gente quer
só exatamente aquilo. Exatamente. Aí você acha, mas as pessoas que querem exatamente só isso, pô, não é o geralzão. Pô, Isso. mas tem público. Tem. Olha só, tem gente que só precisa de determinada coisa. Ele não quer tudo. É isso. Cara, a internet é muito grande. Isso. O público é muito tem sol para todo grande. mundo, é que Tem nem o sol Rio pra de todo Janeiro. mundo, é. Ó, o Rio tem até mais de um sol para cada um. As pessoas acham que a internet é aquilo ali do bairro, né? É só aquilo ali. Lógico que alguns serviços você tem que se posicionar em questão local, mas aí são outras estratégias, né? Mas essa questão de posicionamento, ele em negócios locais mais ainda é fundamental. Porque se eu tenho uma loja em Caraí, né? Se eu tenho uma, cara, eu quero vender para as pessoas de Caraí, eu tenho que me comunicar de forma que o pessoal de Caraí entenda. E se eu tenho que ter um preço condizente com a região que eu trabalho, que eu pago aluguel, eu tenho que ter funcionários que atendem com cordialidade. Então, assim, tudo isso em negócio local, o posicionamento também faz total diferença. Então, assim, regra, se posicione sempre dentro do mercado digital e fisicamente. Escolha para quem você quer vender, que ali você vai descobrir que tem um poço de dinheiro ali dentro. Um outro erro que eu vejo muito comum, cara, isso assim, eu já cometi muito esse erro, tá? E eu vejo que é mais normal do que eu imaginava. Mais de 88% das pessoas, elas estudam e não aplicam o que foi falado. Elas estudam e não aplicam. Por quê? Com medo de dar errado, com medo de não ser bom o suficiente. Então você tem uma galera hoje consumindo conteúdo absurdamente e que não aplicam. Tem um livro, eu não vou lembrar o nome do livro, mas depois eu te passo, você bota aqui, que diz que 88% das pessoas não aplicam o que aprendem. E eu te falo, se essas pessoas aplicarem o que elas aprendem, no método que elas escolherem, a chance delas não terem resultado é quase zero. Por quê? Porque aí vem para o terceiro ponto que eu vejo que a gente conversou aqui no início. O terceiro problema, que é a pessoa, ela desiste rápido. Desses 12% aí que começam, né, que aplicam, alguns desistem rapidamente. Eles falam assim, não, isso não é para mim não, isso deu errado. No primeiro mês eu desisti, segundo mês eu desisti. E o grande segredo tá, na verdade, em ajustar esses pontos. No caso do meu método ajuste o posicionamento, ajuste a oferta, adapta um pouquinho no funil e vão para dentro. Não é fazer grandes mudanças, mas quando a pessoa tem um resultado não satisfatório, ela tende a desistir. E quem continua, dificilmente não vai ter resultado. Sabe o que eu acho engraçado? A pessoa aprende, ela recebe ali um direcionamento para fazer, e mesmo assim ela fica reticente, ela não se sente, não é nem se sente capaz, eu não sei. Parece que dá um choque na mente, que assim, eu sei que eu tenho que fazer isso, mas eu não faço. Sim. Por quê? Sabe o que é? É o excesso de informação hoje que você tem na internet. Eu começo as reuniões com meus mentorados assim, tem pessoa que vem fazer mentoria comigo assim, vamos combinar o seguinte, primeiro eu trago essa questão do 88% de pessoas que não realizam. Primeiro, vamos realizar o que vai ser colocado aqui. Você está me contratando, então eu quero estabelecer esse vínculo com você de confiança. O que eu falar aqui, o que a gente conversar aqui, coloca em prática. Primeiro ponto. E o segundo ponto não desista de forma alguma. E o terceiro ponto, não procure métodos aleatórios que te façam ter dúvida desse método que você está seguindo agora. Porque o excesso de informação faz você cada hora ter acesso a um método e você acaba não seguindo o que você quer. Você desvia do foco. Desvia do foco. É verdade. Então, assim, foca, né? Faz o que tem que ser feito, esquece outros métodos, pega um e segue. Segue até acabar com ele, porque dificilmente você não vai ter resultado. E os meus mentorados, eles conseguem muito resultado por conta disso, porque é um acordo que eu faço no início da primeiro dia de mentoria. É individual, né? Eu e ele, a gente conversa, eu e a pessoa, né? A gente conversa, fala, a gente determina essa regra de conduta. Sim. E se ele seguir, cara, é mais sucesso pro meu trabalho. Sim. É sinal que o método tá dando certo. Eu não quero que pessoas paguem por um serviço meu e não apliquem.
Eu quero resultado. O que me faz vender cada vez mais é o resultado que você tem ao aplicar o que eu estou te ensinando. E as pessoas têm que entender que o que faz da pessoa ser especialista não é só uma palavrinha que está na moda, que hoje em dia também tem um monte de especialista e um monte de coisa aí na internet. Mas quando você contrata uma pessoa que ela tem um histórico de sucesso, É isso. porra, você vendeu 1 milhão no começo da sua carreira aí. Online, tudo online. Então, assim, quem que consegue fazer isso? Com uma boa estratégia, consegue. Você conseguiu. E você conseguiu no começo. Então, assim, mas parece fácil porque não sei o quê, porque ele tem isso, porque ele tem aquilo, porque ele fez isso, pra mim é difícil. Não! É porque você se comprometeu a fazer o que você quis fazer. É isso aí. Eu não dei chance para aquilo não acontecer. Sim. Eu parei de olhar para o lado. Eu falei, vou fazer o que eu escolhi para fazer. É isso. As pessoas também, elas têm que levar mais a sério os sonhos dela. É porque culturalmente fica parecendo também que quando a gente tem um sonho e a gente comenta com alguém, as pessoas tendem a meio que ridicularizar a gente. Eu não sei porque isso acontece às vezes até dentro da própria casa da pessoa. Sim, não é só com um amigo, com um colega, com nada disso não. Algumas pessoas próximas às vezes falavam, cara, será que não querendo te diminuir, não com dúvida, querendo melhor pra você. Sim, a sabe? Dúvida tudo bem, porque é uma novidade, é um tiro no escuro. Mas assim, tem gente que fala assim, não, que palhaçada, que não sei o que lá, vai levar a vida a sério, não sei o que lá. Sim. Isso é ridículo, isso é nojento, cara. Hoje em dia tá cada vez mudando mais essa percepção das pessoas com relação ao online, né? Porque antes era um mito para as pessoas, né? Cara, será que isso é verdade? Será que isso dá dinheiro mesmo? Será que vai acontecer? Será que vai acontecer? E quanto mais casos você vai vendo de pessoas que hoje vivem dessa forma, mais você vai tirando esse discurso pro lado. Sim. E mais você vai acreditando também. E você vai vendo que funciona, né? Exatamente. E mais pessoas vão entrando nesse mercado também. Então, o que incentivava o consumo há anos atrás é diferente do que incentiva o consumo agora. É verdade. Hoje o comprador está muito mais pesquisador. Ele quer saber muito mais o que ele quer, quem tem de concorrente, se o que você de fato é bom. Antes vendia tudo. Isso aí é um funil. Isso é um funil. É um funil na cabeça, é um filtro, né? Exatamente. Daniel, como é que você ajuda esse mercado e pode ajudar a nossa audiência a usar o Instagram para vender mais? Sim, cara, então. Como é que eu ajudo, né? Hoje a gente já falou aqui das mentorias, né? E no meu Instagram, o @danieldigital.pro, tá? Eu gero conteúdo lá, bem bacana, que se a pessoa ler o conteúdo, se ela acessar os conteúdos, ela consegue entender bastante coisa do que tem que fazer. Mas se a pessoa quiser um acesso a mim, ela tem 3 formas de chegar até mim. Quanto mais presente eu estou, mais caro fica, né? Então, assim, eu tenho a possibilidade de prestar uma mentoria individual, onde são 4 ou 5 encontros, eu encontro a pessoa e eu faço junto com a pessoa esse trabalho de posicionamento, oferta, funil de aquisição e a venda. Então, eu passo por esses 4 processos com ele através de 4 ou 5 reuniões e acompanho durante 3 meses no WhatsApp o resultado dela. Então, esse acesso mais próximo a mim que se tem. Você tem um acesso intermediário, que eu digo para você, através de uma reunião, o que você tem que fazer e te digo os passos para você seguir sozinho. Aí é um pouco mais em conta. E tem o terceiro, que é uma consultoria de 1h30 comigo, que eu crio junto com você ali o posicionamento, a oferta, te dou os princípios da questão de escala e você segue. E isso você tem a aula gravada para você poder seguir e assistir quando quiser. Então, dessas 3 formas, você consegue acesso a esse método, né? A aplicação dessa estrutura no teu Instagram. E, além disso, gratuitamente, no meu Instagram, você tem conteúdo lá o tempo inteiro, inclusive conteúdos práticos que você pode pegar e aplicar. O seu Instagram ele é bem rico mesmo. E você está atualizando diariamente, né? Assim, praticamente. Eu, por conta da demanda, às vezes a prestação de serviço fica muito alta. Você falou, tem dia que a gente não consegue nem te contratar. E é verdade, porque aí eu fico atarefado naquilo ali e não consigo trabalhar no Instagram. Então, meus contatos às vezes vêm tanto de indicação que eu preciso dar um foco. Mas eu já defini que a partir de semana que vem eu vou direcionar meu foco para a criação de conteúdo lá e para ajudar as pessoas através dessas 3 possibilidades de produto que eu tenho.
Legal. Daniel, para a gente já se encaminhar aí para o final, para não virar minissérie, Tem tempo já, né? sabe o que eu acho sempre legal? Fora da pauta, porque é bate-papo também. Sim, sim. Conta aí alguns casos de sucesso que você já ajudou para as pessoas saberem que realmente funciona. Sim, Sabe? sim. Você não precisa falar assim, nomes, mas você pode contar os casos. Sim, sim. Porque isso é muito legal. Isso Assim, inspira muito as pessoas, né? Não, isso me inspira e me motiva a continuar. Eu acho que essa é a gasolina, é o combustível do seu trabalho. Sim, perfeito. Os perfeito. casos de sucesso. E assim, tem bastante, cara. É bem legal, assim, porque a aplicação, como é individual, muitas vezes, é direta com o mentorado, o feedback ele é para você direto, seja positivo, seja negativo. Então, os exemplos bons que eu tenho, inclusive foi bem recente, é uma pessoa que é consultor financeiro. O cara é muito bom na área financeira, Beto, o nome dele, não vou dar mais detalhes. E ele não sabia se divulgar para vender as consultorias dele para quem precisava, tá? Então ele trabalhava com uma comunicação muito geral, fazendo conteúdo muito geral e não conseguia vender dentro do Instagram dele. Então, junto com ele, a gente pegou, posicionou ele para quem que ele queria vender. Dentro do mercado de investimento, você tem uma opção de possibilidades. Aonde você vai se posicionar dentro desse mercado? Aí a gente foi lá e escolheu, botou a lupinha. Então, opa, já sabemos quem queremos atacar. Quais são as dores desse pessoal? São essas aqui. Vamos criar uma oferta única que vai ajudar esse pessoal a vender as consultorias dele. Ajudamos, criamos metodologia, tudo para ele, tá? Plugamos o funil e ele começou. Cara, a consultoria dele é em média de R$4.000, tá? É um cara muito bom, e tem resultado. No primeiro mês, aplicando a técnica, né, o método que eu falei, ele fez R$12.000. Primeiro mês. E toda a parte de adaptação. Hoje ele já fatura em média R$32.000 por mês e ele está no terceiro mês comigo. E há quanto tempo que ele começou, assim, no negócio dele? Ele já tem mais de um ano. E esse caso de sucesso, assim, o sucesso financeiro dele está começando, está aumentando a partir desses 3 meses por causa das estratégias que ele precisa usar. Assim, ele já entendeu como é que funciona, já identificou o público dele, então aquilo ali que eu falei, entra no quarto ponto, que é a escala. Sim. Então, assim, ele tinha um trabalho que ele trabalhava, hoje ele está se dedicando única e exclusivamente à consultoria, porque ele viu que traz resultado. Então, cara, ele mandou mensagem para mim, tô feliz da vida, obrigado, não sei, então assim, isso foi um ponto. Teve outro de um personal trainer também, que presta, né, faz o personal trainer, trabalho, e ele falou, Daniel, tem muito personal trainer, cara, assim, o preço meu tá ficando muito baixo, eu não tô conseguindo me posicionar, tal, como é que eu faço para vender? Eu falei, vamos lá. Adaptamos ao posicionamento dele, que ele começou a atender, ele é um cara muito bom, ele começou a atender idosos. Olha só, no universo de academia, personal trainer, o cara começou a atender idosos. E é um nicho que cada vez aumenta mais. Exatamente. Que a longevidade está aumentando, né? Essas pessoas precisam de uma assistência diferenciada. Exatamente. Então, ele mudou todo o conteúdo por conta desse posicionamento. Cara, e começou a vender personal. E os outros lá que estavam brigando por personal perto, já não disputam mais com ele. Porque ele saiu desse mercado. E o outro está tendo excelente resultado também. Cara, tem várias outras possibilidades aqui. No ramo de odontologia, também. No ramo de estética, profissionais que querem advocacia, advogados que querem vender o serviço de advogado, né? Criando conteúdo. Então, eu indico eles assumirem um produto, a se comunicarem da forma com aquele produto, venderem aquilo ali, criarem um método de resolução mais prático. Cara, os resultados são excelentes. Hoje em dia eu atendo muito personal, né, consultores de maneira geral, prestadores de serviço como psicólogo, né, terapeuta, advogados,
e a parte de estética também. Todo mundo que quer vender. Engraçado, não Na tem um internet? direcionamento específico, né? Para todo mundo que quer aumentar, que quer sucesso. Né? Se você tem um negócio digital, presta algum tipo de serviço e utiliza o Instagram para isso, esse método funciona. E hoje em dia também, né, o Daniel, quem não tem Instagram, cara, você pode ter o melhor trabalho do mundo. Se o mundo não sabe o que você faz, você só tem o produto. Caramba, cara. Teve uma reunião que eu participei uma vez e eu trabalhei na Petrobras durante muito tempo e nessa reunião tinha um cara que todo dia que eu encontrava com ele estava de camisa largada, aí nesse dia que eu cheguei, estava todo arrumado, encontrei com ele assim no corredor, falei, caramba, cara. Aí ele falou assim, eu falei, pô, tá bonitão porque por causa da reunião? Ele falou, exatamente. Ele falou assim, não é só preciso ser bom, tem que parecer bom. Então você tem que se arrumar de forma que você se venda da maneira correta. Exatamente, eu acho também que a roupa que você usa impõe o respeito que você precisa. É isso, a sua postura. Tudo tem seu lugar. Se você está na praia, é uma coisa. Se você está num ambiente casual, é outra. Se você está num ambiente de trabalho, você tem que vender a sua imagem como uma pessoa séria, uma pessoa aciada, limpa. É isso. E bem vista, né? Que a pessoa olhe para você e o olhar do outro se agrade de ver o que está vendo, né? Então eu acho que tem que ter esmero mesmo, tem que ter cuidado. Sim. E isso aí, eu acho que isso aí já te dá aí metade do caminho, tá? É isso, cara. Assim, você não tem que só ser bom, você tem que parecer ser bom. Exatamente. E hoje em dia, dentro do mercado digital, com esse culto à imagem, né? Então, assim, você tem que se mostrar bom. Como é que você se mostra bom? Através de um posicionamento, através de conteúdo direcionado, né? E através de um produto bom, um serviço bom. Isso aí. E a fisionomia, a imagem, ela tem que ser feita uma oração. Você tem que levar aquilo a sério, você tem que ter respeito a isso, a sua imagem. Sim. Porque a sua imagem que vai fazer tudo que você vende, o que você quer vender, ter respeito também pelo outro. Perfeito. Né? Para agregar valor. Então Exatamente. a imagem eu acho que é o maior agregador de valor que tem. É isso. Porque se a pessoa olha para você e se ela já não se agrada, você pode ter um produto maravilhoso. Ela já não vai mais estar interessada. A sua imagem tem que estar condizente com o produto que você vende. Exatamente isso. É isso. Aí foi o pulo do gato. Daniel, eu quero agora, solicito, eu peço que você, antes da gente fechar aqui, que você dê uma mensagem assim de positividade, impulsionar o desejo de quem já está assim prontinho para fazer, mas não sabe como, para você dar uma força para essa pessoa que tem esse sonho, porque você é um cara de sucesso, você foi essa pessoa há um tempo atrás. Sim. E hoje você é o que essa pessoa quer ser. Sim. Então, assim, o que você falaria para uma pessoa que tem tudo na mão, mas só não está sabendo como fazer? Em primeiro lugar, acredite que você é bom, né? Acredite que você é bom. Em segundo lugar, aplique aquilo que você aprendeu. E em terceiro lugar, não desista em nenhum momento até dar certo. As coisas não dão certo. Você que termina antes. É verdade, cara. Isso é verdade. É verdade. Não desista, né? Então, a gente vai fechar aqui, tá? Mas você é sempre convidado. Obrigado. E habituê da casa. E uma vez por mês você vem aqui para dar uma força cara, pra gente. É um prazer. A gente escolhe o tema, né? Sim. A gente tem muita coisa para falar aí dentro do marketing digital, tem muita coisa boa. Tem muita coisa, né? Então, meus amigos correnteiros, eu quero agradecer mais uma vez a audiência e falar que todos os dados do Daniel, redes sociais, contato, eu vou deixar tudo embaixo desse episódio, tá? Na descrição. Vocês vão ter lá todo o tipo de informação que vocês precisam. Alguma dúvida que tenha também pode mandar um direct para ele, que ele não vai ter problema em dar uma força, em dar um direcionamento. E quero agradecer mais uma vez a todos vocês, porque é um podcast novo, é um programa novo. Então eu peço que vocês se inscrevam no canal, que vocês curtam o vídeo se vocês gostarem, que vocês encaminhem ele para pessoas que vocês conheçam, que possa ajudar esse tema e ajudar em alguma coisa.
e eu já fico muito grato. Então, mais uma vez, eu agradeço aí pela audiência, pela força aí de vocês, e até a próxima com mais um convidado maravilhoso, falou? Então, até lá. Daniel, foi um grande prazer ter você aqui comigo, Cara, e espero que você volte sempre, falou? Falou, cara, muito obrigado pelo convite, pode contar comigo aí em novas participações. Valeu, um abraço aí. Tchau, gente.